Ascensão através de habilidades. Episódio 224. Rei dos Espíritos do Vento, Minerva, 2. Hazak conduziu com confiança o povo em direção à esfera, com o espírito de alto escalão o seguindo. O poder do espírito deixou todos maravilhados. Uma energia sutil se espalhou entre todos eles. Era um poder que impunha respeito simplesmente por existir. Todos pensaram que mesmo que atacassem juntos, a vitória não seria garantida contra um ser tão absoluto. À medida que se aproximavam da esfera, a ganância apareceu no rosto de Hazak. Mesmo que ainda não tivessem chegado, um poder formidável foi sentido. Pelo menos, o espírito de alto escalão contratado com ele poderia ser considerado tal em comparação com o poder dentro da esfera. Se eu engolir isso, ele poderia ganhar poder. Suprimindo sua excitação, ele perguntou: a área está preparada? Não, pode demorar um pouco mais. Por que está demorando tanto? Sinto muito, precisa de um pouco mais de ajuste. Hazak estalou a língua. Este e aquele, nenhum foi útil. Ele planejou destruir tudo assim que conseguisse o poder. Eles quase alcançaram a esfera. E os passos de Hazak pararam. O que é isso? Hazak franziu a testa. Um humano de cabelo preto estava encostado na esfera, com os olhos fechados. O que? Quem é essa pessoa na esfera? As pessoas estavam confusas, então Akien ofegou suavemente. Ao lado da esfera estava Taezan. Mariane perguntou diante de sua reação. Você sabe quem é? Não. Akien balançou a cabeça, fechando a boca e olhando para Taezan com olhos complexos. O que é isso? Hazak olhou para Taezan com o rosto enrugado. Não me lembro desse rosto. Não montamos uma barreira para impedir a entrada de estranhos? Não. Definitivamente fizemos. O homem encarregado da barreira entrou em pânico. A barreira ainda estava funcionando sem problemas. Claramente, ninguém, exceto aqueles autorizados, deveria ter sido capaz de entrar. Mas havia um homem que parecia um estranho bem próximo à esfera. Que é aquele? Centenas de pessoas murmuraram, olhando para Taezan. Naquele momento, Taezan abriu os olhos. O murmúrio cessou quando Taezan se levantou lentamente. Você, quem é você? Hazak deu um passo à frente, gritando, o rosto contorcido de emoção. Este é o meu lugar. Desapareça, ou eu mato você. O olhar de Taezan mudou para Hazak, que estremeceu momentaneamente. Era um olhar indiferente, desprovido de qualquer valor ou emoção. Era como se ele visse Hazak nada mais do que um objeto inanimado. Hazak nunca havia sido visto dessa forma antes. Mestre, essa pessoa é. O espírito de alto escalão gemeu. É perigoso, seria melhor recuar por enquanto. Cale-se. Hazak gritou asperamente, acenado com a mão em irritação. Miserável humano, desaparece. Desculpe, mas isso não vai acontecer. Taezan respondeu, sua voz era suave, mas ecoava em seus ouvidos como se fosse amplificada. De agora em diante, você não tem permissão, volte. Hazak zombou de Taezan. Você acha que é o primeiro de sua espécie? Houve muitos como você. Este é um ser sagrado. Como um humano ousa tocá-lo? Eles deliraram na frente da esfera. Todos acreditaram em seu poder e resistiram a Hazak. Mas nenhum deles permaneceu neste mundo. Não sei como você rompeu a barreira, mas não tenho tempo para falar com algo tão humilde quanto você. Hazak sinalizou para o espírito de alto escalão, que gemeu novamente. Mestre, faça isso. Droga. Finalmente, o espírito amaldiçoou e olhou para Taezan com um olhar sério. O poder surgiu do espírito de alto escalão, deixando os espectadores maravilhados com sua força. Este é um espírito de alto escalão. Eles não conseguiam imaginar a magnitude do poder que estava sendo reunido. O poder acumulado foi liberado em direção a Taezan. Todos esperavam que Taezan fosse dominado pela força. Aqueles com constituições fracas desviaram o olhar. Taezan falou. Barkaza. Koong. Um golem se materializou na frente de Taezan. O espírito de alto escalão foi pego de surpresa. Senhor Barkaza. Kaang. O poder colidiu com o golem, desencadeando uma onda enorme. Nenhum único arranhão apareceu no corpo de Barkaza. Você ficou bastante poderoso. Você se tornou útil. Barkaza riu com vontade. O espírito de alto escalão engoliu em seco. Por que você está aqui? Por quê? Porque eu fiz um contrato. Barkaza? Aquele Barkaza? Poderia ser. As pessoas ao redor sussurraram entre si após ouvirem a conversa entre os espíritos. Hazak gritou com uma cara confusa. O que? Seu ataque foi bloqueado. Foi algo que Hazak nunca imaginou. Barkaza olhou para Hazak e sorriu maliciosamente. Você é o humano que recentemente fez um contrato com um espírito de alto escalão? Você é bastante violento e rude por isso. Você não viverá muito. Quem é você? Hazak gritou em negação. Ele tinha suas suspeitas, mas não conseguia acreditar. Barkaza rejeitou sua negação. Eu sou Barkaza, o espírito de mais alto escalão com uma infinidade de cores. Barkaza liberou o poder que ele abrigava. As pessoas prenderam a respiração. Uma força incomensurável os envolveu.
Apenas a energia que emanava dele fazia o espírito de alto escalão parecer lamentável em comparação. Barcaza ficou na frente da esfera. Desculpe, mas esta pessoa está sob minha proteção. Não posso permitir uma abordagem mais próxima. As pessoas ficaram surpresas. Centenas de anos atrás, havia um humano. Ele contratou o espírito do mais alto escalão, o que todos acreditavam ser impossível. E com um poder esmagador, ele avançou em direção ao mundo, subjugando-o sozinho. O nome do espírito de mais alto escalão com quem ele contratou foi Barcaza. Um grande ser que só poderia ser visto nos livros de história estava diante de seus olhos. Se for esse o caso, os espíritos só poderiam existir no mundo humano se formassem um contrato. Ou seja, alguém havia contratado o espírito do mais alto escalão. Naturalmente, o olhar dele se voltou para Taizan. Não me faça rir. Hazaki gritou alto. Um humano contratado com o espírito do mais alto escalão? Isso é apenas uma lenda. Mas o poder que eles sentiam era evidente. Era realmente o espírito de mais alto nível, incomparavelmente mais forte do que qualquer espírito com o qual eles haviam contratado anteriormente. Eu não acredito. Ataque. Mestre. Cale a boca e ataque. Suspirar. O espírito de alto escalão suspirou e começou a reunir seu poder. Hazaki virou a cabeça abruptamente. Você também, rápido. Mas as pessoas hesitaram. O rosto de Hazaki se contorceu de raiva. Qualquer um que demorar será morto. Provando que sua ameaça não era um blefe, o poder dos espíritos girou em torno de todo o corpo de Hazaki. Relutantemente, as pessoas começaram a convocar seus espíritos e a acumular poder. Barcaza riu com vontade. Mestre, o que devemos fazer? Se conversar não for suficiente, teremos que lhes ensinar uma lição. Isso é perfeito. Preciso avaliar seu poder de qualquer maneira. Vários espíritos, e um espírito de alto escalão. Foi o cenário ideal para avaliar o poder dos espíritos. Vá em frente e faça o que quiser. Isso é exatamente o que eu queria ouvir. Barcaza bateu palmas de alegria. Venha até mim, meu parente. Tente me derrubar com seu poder. Morrer. Hazaki gritou. O poder dos espíritos foi liberado de uma só vez. Que espetáculo. Centenas de luzes encheram o céu, uma cena que exigia admiração. Barcaza bateu palmas. Koong. Uma enorme barreira envolveu a área. Foi um dos poderes defensivos de Barcaza. Kukukukung. Os ataques dos espíritos colidiram com a barreira. A barreira permaneceu inflexível, bloqueando sem esforço todos os ataques. Meu rei lhe concedeu misericórdia, portanto não irei prejudicá-lo. Barcaza bateu palmas. Assim como o ataque contra Taizan, raios de luz começaram a chover. Fugir. Eles gritaram. A luz descendente atingiu precisamente os espíritos. Incapazes de resistir ao choque, os espíritos começaram a reverter um por um. Ele pode controlar cada feixe de luz? Taizan ficou impressionado. Se ele pudesse controlar centenas de raios, nenhum monstro fraco, não importa quão numeroso, poderia se aproximar. Foi uma vantagem significativa, especialmente considerando as lutas na Terra. O espírito de alto escalão gritou, reunindo poder para criar um escudo. No entanto, assim que um raio de luz o tocou, o escudo quebrou. Isso. Hazaki ficou boquiaberto. Centenas de raios de luz apagavam os espíritos. Mesmo sendo espíritos de baixo escalão, as centenas que se reuniram não conseguiram oferecer resistência adequada. Isso é impossível. Senhor Barcaza. O espírito de alto escalão gritou. Essa pessoa é nosso inimigo. Ele matou nossos parentes. Barcaza respondeu com indiferença. O que você quer que eu faça sobre isso? Bater na nuca do meu mestre? Por que você fez um contrato com tal pessoa? E por que ele está aqui? O espírito de alto escalão rangeu os dentes. Não me diga, você está mirando na pessoa atrás de você. Isso é um pouco próximo, embora muitos detalhes sejam diferentes. O contrato entre o deus espiritual e Taizan era algo que nem Barcaza conhecia. Naturalmente, o espírito de alto escalão também não saberia. Ele entendeu mal que Taizan estava mirando em seu rei. Barcaza disse indiferentemente. Fui derrotado pelo meu mestre. É por isso que o aceitei como meu mestre. Se você tiver algum problema com isso, tente me derrotar com sua força. O poder do espírito de alto escalão aumentou. Hazaki rangeu os dentes. O domínio. E o domínio. Está pronto, mas apenas faça. Sim. Uau. O domínio criado em torno do espírito de alto escalão foi ativado. O poder dos espíritos de baixo escalão, fugindo desesperadamente, foi sugado para o espírito de alto escalão. Os espíritos de baixo escalão lutaram, mas não conseguiram escapar do poder do domínio. Eventualmente, todos os espíritos ainda não convocados foram convocados à força e seu poder foi reunido no espírito de alto escalão. O poder do espírito de alto escalão aumentou visivelmente. De agora em diante, não será fácil. Pelo nosso rei, vou derrotar você. Isso será interessante. Experimente. Koong. Os poderes dos espíritos colidiram. O espírito de alto escalão não foi rechaçado, como havia dito. Os espíritos estão reunindo seu poder e amplificando-o. Interessante. Taizan murmurou. Mas foi isso.
Barcaza bateu palmas. Centenas de raios de luz foram direcionados ao espírito de alto escalão. O espírito de alto escalão reuniu poder e o explodiu. Os feixes de luz se espalharam em todas as direções. No entanto, os feixes de luz dispersos se reuniram novamente e caíram. Kukukukum. A diferença de classe é clara. Não importa o quanto o espírito de alto escalão reuniu e intensificou seu poder, ele permaneceu um espírito de alto escalão. Havia uma lacuna intransponível entre ele e a classe mais alta. Barcaza disse ao espírito de alto escalão que lutava. Não se preocupe muito, não é o que você pensa. Muito pelo contrário, na verdade. Isso é impossível. Hazaki exclamou veementemente. Eu sou o homem mais poderoso do mundo. Sua verdade absoluta e firmemente acreditada estava desmoronando. Eu sou o homem destinado ao labirinto. O homem que se tornará mais forte do que qualquer um lá e se tornará um deus. Você, entre todas as pessoas? Taizan zombou. Hazaki era realmente forte, isso era inegável. Se ele descesse ao labirinto, provavelmente poderia chegar ao 20º andar sem problemas. Mas foi isso. Outros com mais talento e experiência não conseguiram sobreviver ou quebraram mentalmente no labirinto. Seu sonho é grandioso. Então, era hora de mostrar-lhe a realidade. Afaste-se. Taizan comandou Barcaza, que recuou confuso. O espírito de alto escalão ficou de pé cambaleando. Venha até mim. Ah! Hazaki riu. Desafiar um espírito com um corpo humano era impossível. Hazaki pensou que Taizan havia enlouquecido com o poder dos espíritos. Mate-o. O espírito de alto escalão atacou ferozmente. Alimentado por centenas de espíritos de baixo escalão, a classe do espírito de alto escalão pode ser desconhecida. Mas seu poder quase atingiu o dos espíritos de mais alto escalão. Seu poder atingiu todo o corpo de Taizan. Taizan levantou levemente o punho. No momento em que se percebeu que o punho havia se movido, o corpo do espírito de alto escalão já havia explodido. O que? O espírito de alto escalão levantou-se, consertou seu corpo perdido e atacou novamente. Taizan acenou levemente com a mão, interrompendo o poder do espírito. Um gesto leve. Um soco leve. Cada um deles fez o espírito de alto escalão tremer como se fosse se dissipar a qualquer momento. Hazaki não conseguia acreditar no que estava acontecendo diante de seus olhos. Como pode um humano? O poder dos espíritos deveria estar além do alcance humano. Mesmo os espíritos de baixo escalão, e muito menos os de alto escalão, tinham o poder de acalmar as enchentes e impedir temporariamente os deslizamentos de terra. No entanto, tal espírito estava sendo repelido por um ser humano aparentemente comum. Seu chamado poder absoluto de um espírito de alto escalão não significa nada no labirinto. Poderia ser. As pupilas de Hazaki dilataram com as palavras de Taizan. Taizan cerrou o punho. Sentindo a ameaça, o espírito de alto escalão cercou-se com uma barreira robusta, uma defesa cobrindo todo o seu ser. O punho se moveu. A defesa foi destruída, fazendo com que o espírito de alto escalão fosse convocado à força de volta. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.